Alves Mouzinho é escritor, professor aposentado da Rede Pública de Educação de Brasília. Ele viveu em Barras em 1965, ano em que vivia a adolescência. Esse período foi um período marcante em sua vida e ele traz em crônica algumas dessas lembranças do ano em que morou em Barras. Senhores e senhoras, meu caro Dilson, muito grato pela oportunidade. Memória adolescente de Barras de Maratauã. A água é o elemento essencial e primordial à vida. Foi o útero original antropogênico, segundo teoria científica, e dela surgiram as primeiras espécies biológicas que, após migrarem para a Terra, iniciaram a longa caminhada evolutiva até chegar ao atual estágio antropomórfico. A água é a base da agricultura e a referência maior onde buscam se assentar os núcleos humanos. É elemento de inspiração aos compositores, intérpretes, poetas, cantadores repentistas, ao esporte, ao lazer, terapêutica, de fascínio, contemplativo e de higiene por excelência. Essa breve digressão sobre a água e o que de imprescindível é, posto que é vital, foi para associar fatos marcantes de minha adolescência quando residi na simpática Barras de Maratauã, Piauí. Ali residi entre 1964 a 66, na Rua Davi Caldas, bem em frente à caixa d'água, edificada ao lado do antigo Patronato das Irmãs, hoje Secretaria de Educação. Meu pai, marceneiro, participou daquela obra quando funcionário do Departamento de Obra contra as Secas, DENOX. As memórias de uma cidade onde residimos, mesmo que por breve tempo, são indeléveis. Fixam-se em nossas lembranças no atavismo intermitente, projetando imagens físicas, humanas e episódicas que a mente selecionou. Ao final de 64, fomos transferidos do acampamento das obras da hidrelétrica de Boa Esperança, em Guadalupe, Piauí, minha cidade natal, para a cidade de Barras, Piauí. Quando lá chegamos, meu pai e demais operários do DENOX já haviam concluído a edificação da caixa d'água. Na década de 1960, os rios e lagos ainda eram tesouros abundantes de águas cristalinas, ricos de fauna e flora, refletindo as multicores ao redor de suas margens, quase como uma visão paradisíaca. Mas, decorrido meio século, testemunhamos cena de destruição desses tesouros vitais em todo o nosso país. E é aí que me instigam questionamentos sobre a nossa origem, a de nossa morada terra, o que somos, qual o nosso propósito aqui, sobre a divindade, sobre o livre-arbítrio. Nem nossos pais biológicos nos concedem o livre-arbítrio, pois sabem que uma mente infantil não tem discernimento e adulto tem a outra metade instintiva, e que muito claramente se manifestou quando Deus Filho Jesus desceu à terra e foi trucidado por concessão desse livre-arbítrio sem limite. E o livre-arbítrio, é o fato, dentre outros profundos, que me desnorteia e que tem por fonte a Bíblia para nós ocidentais. E é em razão dessa busca incessante de uma convicção inquestionável que aguardo uma segunda edição da Bíblia, revista e atualizada. Essa razão, prezado leitor, talvez resulte tão só de minha ignorância para temas tão profundos. E é em razão dessa reflexão que trazemos para você essa mensagem poética, inspirada pela água. Saudação à chuva. Recepciono-te em mais uma estação vivificante, ó fonte primordial de todas as vidas. Fiel, altruísta, cumpres mais um ciclo vital, qual milagre explodindo em verde, flores, frutificação. Saúdo-te, ó líquido generoso, dádiva revigorante dos viventes. Purificas generosa tuas artérias, rios, ribeirões, riachos, córregos, doando saúde à Mãe Terra. Espelhos cristalinos multicores, beleza exuberante refletindo. Agradeço-te, ó unguente milagroso, corpo limpo,
alma remida, fecundação da terra, carregados prados, regozijo-me, ó substância poderosa, por transformares o feio circundante em beleza extasiante. Meus olhos maravilhados contemplam-te e toda a natureza entoando cantos. Comemoro contigo a frescaragem, o puro ar, o perfume se espargindo pelos campos. Pássaros em festas contemplando, em folguedos, pássaros em festas cantarolando, em folguedos incansáveis, do arrebol ao cair das tardes. Ah, que prazer conviver com árvores, sombras, aves, ninhos. Não sei, perdoe-me, leitores, por mais essa digressão, e vamos a alguns marcantes episódios de minha breve estada em Barras de Maratauá. Não sei como nem porquê, mas logo conquistei a confiança da Madre Superiora e visitava com regularidade aquele internato educacional de tradição muito discreta e austera. Talvez por ser um adolescente sem malícia, o que era uma realidade cultural àquela época. O patronato, como era mais conhecido, estava ocupado por jovens adolescentes procedentes das cidades circunvizinhas a Barras. Verdade foi que, certa vez, a Madre Superiora confiou-me levar o banho do rio Maratauã ao fundo do patronato às jovens internas. Acredito que alguma noviça me acompanhou para aquela missão tão inusitada e de extrema responsabilidade. E tenho ainda vivas em minha memória a nossa alegria disputando um espaço na grande boia, a câmara de ar de caminhão, a eufórica gritaria de todos e que despertava, naqueles distantes mais de meio século, tanta emoção. Missão cumprida, retornamos ao patronato, felizes, íntegros, sem nenhum incidente, em especial de afogamento, o que era, de certa forma, bem possível. As lavadeiras são figuras marcantes de nossas memórias infanto-juvenis, e tão presentes nas pequenas cidades, quando o progresso ainda era uma miragem. Elas prestavam aquele serviço para a classe média. Os ricos tinham estrutura em suas amplas residências, com quintais e com empregadas para todo o serviço doméstico. E antes das caixas d'água, as famílias abastadas construíam reservatórios de cimento e poços em seus quintais. As lavadeiras pegavam as roupas sujas nas residências em formato de trouxa, acondicionadas e amarradas com as peças maiores, cobertas, lençóis ou toalhas de mesa. Desciam ao rio e labutavam em 2 etapas. Lavavam em primeira demão e, após a segunda, punham a roupa ao sol para clarear sob a ação do sol, sobre lajedos ou, na ausência destes, sobre copas de arbustos. E uma particularidade, as peças íntimas eram lavadas e secadas em casa, como um gesto de pudor, para não expor a intimidade da família a estranhos. Concluído o quaramento, as roupas recebiam a terceira demão. Era enxaguada, ou seja, retirado todo o sabão para realçar a limpeza. Torcida e posta para secar. As lavadeiras que não tinham quintal em casa punham as roupas a secarem à beira do rio, obrigando-as a ali ficarem todo dia. Após, recolhiam a roupa e levavam para passarem a ferro, aquecido a brasa, pois ferro elétrico só apareceu anos adiante. A entrega das peças passadas já exigia mais cuidado para não amarrotarem. Eram arrumadas numa tábua e conduzidas na cabeça ou nos braços. A caixa d'água sempre foi fonte referencial no cotidiano das cidades e mais fortemente nas pequenas e médias cidades, isto por razões bem cristalizadas na mente dos habitantes, seja pelo que de importante ela contém a água, seja como marco referencial aos endereços da cidade e também como indicativo de progresso urbano. Antes das caixas d'água, a água para beber e para demais necessidades domésticas era colhida nos rios e lagos, em tonéis de madeiras e conduzida em lombo de animais ou em latas de Flandres, popularmente conhecidas como latas de querosene.
ou amarradas em varas e conduzidas por 2 pessoas. Contudo, o que ficou como hábito mais duradouro foi ser conduzida na cabeça por mulheres. Só mais tarde o abastecimento foi feito em caminhões-pipas das prefeituras. A vingança é um ato irracional e bem inferior na escala dos sentimentos humanos. Dela se valem as criaturas de pouco discernimento, de muita rudeza. É caso de tragédias e muitas dores humanas, em que a desforra é a solução única para tais criaturas. E a tragédia envolvendo um barbeiro e um desafeto dele na rua atrás da agência do Banco do Brasil, atual, lá pelos idos de 65, cristalizou-se em minha memória adolescente. Um desentendimento levou aqueles personagens às vias de fato, em que o barbeiro logrou vitória sobre o oponente, retalhando-lhe as costas com navalhadas. Humilhado diante de tantos que testemunharam o episódio, o sujeito desapareceu por um tempo até que baixasse a guarda o referido barbeiro. Tempos depois, retorna o sujeito humilhado para sacramentar a vingança. O barbeiro foi avisado de que a figura fora vista próxima à barbearia molhando uma faca, mas, certamente movido por orgulho masculino, prosseguiu no ofício, cumprindo a rotina daquele fatídico dia. No momento em que atendia a um cliente e de costas para a rua, e certamente preso a atenção à conversa do cliente, o sujeito que a tudo observava saltou sobre o infeliz barbeiro, imobilizando-o com um golpe de mata-leão e desferindo-lhe os golpes mortais. O alvoroço, o corpo ensanguentado na calçada. Ainda não era habitual cobrir o rosto do morto, e o pavor da morte refletida nos olhos vítreos da vítima ficara em minha memória como uma fotografia. Cumprida a missão de meu pai em Barras, fomos para Piripiri, ao final de 1966. Lá meu pai atuou na construção do açude Caldeirão, ainda hoje a maior referência turística daquela cidade. E atuou também em outras frentes de obras contra as secas, na cidade de Pedro II. Naqueles tempos, era hábito das famílias encaminharem seus filhos adolescentes para ajudarem ao padre nas igrejas. Aquela prática me gravou na memória episódio também marcante, sérios, curiosos e jocosos. Um segundo para hidratarmos um pouco. Frei Ivo, alemão, ex-soldado nazista, que lutou na Segunda Guerra Mundial, era o pároco da Igreja Matriz Nossa Senhora dos Remédios, em Piripiri, Piauí, na segunda metade da década de 1960. É sabido que os alemães são um povo muito inteligente, disciplinado, exigente e austero. Acrescente a isto o fato do pároco Frei Ivo ter sido uma criatura empanturrada de traumas de uma guerra. O soldado Ivo, quando fora convocado por Hitler para servir a Alemanha naquela aventura deslocada, fez um pacto com a noiva para que, se escapasse daquele conflito, seria Frei. E ela, por sua vez, fez o mesmo, e assim se deu. Terminada a guerra, Frei Ivo veio servir na pequena cidade de Piripiri, de nosso querido Piauí. Dinâmico e criativo, Frei Ivo constituiu um corpo de sacristão e um coral. Eu participei das 2 atividades. Durante as celebrações da missa, no momento mais solene, o da consagração da hóstia, Frei Ivo parava por um instante o ritual e observava a conduta dos fiéis. E se alguém estivesse conversando, ele punha o corpo de Cristo sobre a mesa, dirigia-se a algum fiel que conversava e o repreendia com um tapa no rosto. Era uma cena habitual. Outra atitude nada convencional de Frei Ivo era a farra sacrílega que ele fazia após as celebrações. Explico. Terminada a missa, íamos à sacristia para tirarmos os paramentos, e Frei Ivo, quando de bom humor, realizava uma farrinha bem inusitada. O vinho e a hóstia consagrados, sobras da comunhão, ou seja, o corpo e o sangue de Cristo, na tradição ritualística milenar da igreja, eram ingredientes para uma farra pós-missa, e a hóstia consagrada era o tira-gosto. Tempos depois, já residindo em Teresina, soube que Frei Ivo fora servir no Maranhão.
e ao repetir naquele estado, o gesto habitual de Piripiri, o pai da garota agredida teria puxado de um facão que levava à cintura, e desta feita, Frei Ivo foi quem recebeu o corretivo. Quanto ao coral da igreja, esta foi uma iniciativa de Frei Ivo muito bem sucedida. Alcançamos tal sucesso que fomos apresentar o nosso coral noutras cidades, e uma delas foi em Barras, durante os festejos do aniversário. Naquela época, Frei Ivo já filmava nossas apresentações do coral e as enviava para os patrícios dele na Alemanha. Faleceu Frei Ivo, beirando um século de vida. Estas, meus caros, são as memórias que me ficaram retidas. Obrigado aí pela audiência de vocês.